Salve, amigos, seguidores, famílias, mais um episódio do Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Medicina integrativa, hematologia benigna. Vamos entender esse universo das especialidades da área da saúde com a doutora Márcia Babo, médica, originária do Rio de Janeiro e hoje reside em Curitiba, para entregar serviços para a qualidade de vida de homens e mulheres. Márcia, sabendo a tua agenda estreita, a gente conseguiu trazer você aqui. Seja bem-vindo ao Bioma 7. Obrigada, Elton. Obrigada pela insistência. Insistência, porque eu vi frutos aí. Eu queria que você mencionasse o porquê da medicina e o porquê da hematologia e agora também a ciência da integração de tudo isso. Por favor. Porquê da medicina? Integrativa e porquê da hematologia. Vamos lá. Tá. Bom, em primeiro lugar, eu fiz a faculdade no Rio, né? Como você mesmo disse, que eu sou do Rio de Janeiro. Qual faculdade que você fez lá, Márcia? Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá certo. Não é a UFRJ, não. Na realidade, a universidade, hoje em dia, a gente chama Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que era a antiga Unirio. Unirio, certo. Não sei se você conhece o bairro da Tijuca. Fica na Tijuca, o Hospital Gafeguini, que é o hospital universitário. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu queria ser cardiologista. Sempre quis ser cardiologista. Tá. E fui fazer clínica médica, que é pré-requisito para fazer cardiologia. Tem que fazer pelo menos um ano de clínica médica. Na minha época era assim. E fui fazer no Hospital Federal da Lagoa. Lá, resolvi fazer 2 anos em vez de 1 ano. Podia fazer só 1 ano, resolvi fazer 2. E, no meio do caminho, eu me interessei por hematologia, que era uma especialidade que eu sabia muito pouco, porque ela não é uma especialidade que é muito bem dada na faculdade. Certo. E eu acabei tendo oportunidade de ter contato com muitos pacientes dessa área, tive quem me ensinasse, e eu comecei a me encantar pela especialidade. Certo. E aí fui fazer hematologia, aí fui fazer outra prova de residência, depois de 2 anos de clínica, e fui fazer hematologia e hemoterapia, como eu acabei de falar, na Universidade Federal, no Hospital Universitário da UFRJ. Certo. Fiz mais 2 anos lá. Bom, e nesse período, nesse meio tempo, eu fiz outras coisas, né? Como, por exemplo, a medicina tradicional chinesa. Fiz uma pós-graduação, porque eu sempre gostei de me tratar com as agulhas. Sempre vi muito resultado no tratamento, não só para questões de dor, como as pessoas às vezes acham, que é só para dor, mas para tratar tudo. Certo. E depois dessa residência, eu saí do Rio, fui morar no interior do Rio. E lá comecei a trabalhar com consultório, fazendo acupuntura, fazendo clínica. Eu juntava as 2 coisas, né? Hematologia e banco de sangue. E trabalhei muitos anos em banco de sangue. E a integrativa já começa a surgir nesse momento aí, né? Se a gente for ver. Porque a medicina tradicional chinesa é uma medicina integrativa. Certo. Muitas coisas que eu estudei agora na medicina integrativa, os chineses já falam há muito tempo. Há muito tempo. Eles são muito feros, né? Maravilha. Hematologia benigna, o que é? Tudo que não é maligno. Tudo que não é uma leucemia, um linfoma. Então, a maior parte dos problemas da hematologia você pode tratar, às vezes, só a parte benigna. Por exemplo, a investigação de anemia. Certo. Muitas pessoas chegam para mim com o diagnóstico de anemia. Doutor, eu tenho anemia. Às vezes, porque assim, como a hematologia não era e ainda não é uma especialidade muito bem dada na faculdade, não sei por que exatamente, os profissionais médicos saem com muita dificuldade de interpretar um exame de sangue, um hemograma. Certo. Então, às vezes, o paciente chega apavorado. Doutor, eu acho que eu estou com leucemia, porque o médico falou que eu estou com anemia, com a plaqueta baixa. Só que o colega não avaliou direito o exame, porque o hemograma dá muitas informações. Então, existem vários tipos de anemia. Anemia por deficiência de ferro, anemia por deficiência de vitamina B12, por deficiência de ácido fólico, por destruição, né, que são as anemias hemolíticas, anemia porque você tem uma doença oncológica, um câncer, né? Por uma infecção, por um estágio infeccioso. Então, vários motivos causam anemia. E, muitas vezes, o colega, infelizmente, não sabe interpretar, vê uma anemia, às vezes olha e acha que é só dar ferro, e às vezes não é para dar ferro, às vezes é para dar B12, às vezes é para dar ácido fólico.
Às vezes é para investigar por que está destruindo. E aí encaminha para o hematologista, muitas vezes, sem nem ter uma indicação formal de ser um hematologista. Podia ser um clínico que soubesse ler corretamente. Como dizia o meu ex-chefe, quando eu fui morar no interior, ele falou isso para mim. Ele falou, olha, não sei se você vai conseguir fazer hematologia lá, porque não tinha suporte, não tinha estrutura para fazer hematologia, porque hematologia, quando você trata onco-hemato, você precisa de uma estrutura, precisa de um banco de sangue que dê um suporte adequado, você precisa de uma enfermagem para fazer a quimioterapia, Certo. precisa ter uma estrutura. Mas, pelo menos, você vai ser uma clínica que sabe ler hemograma, né? Ok. Isso já é grande coisa, Ok. porque o hemograma pode te dar muitas informações sobre o paciente. A alteração do hemograma ou uma anemia, por exemplo, ela pode ser, pergunta minha, estilo de vida ou má qualidade de estilo de vida, uma infecção, traços genéticos, doenças mais severas. Comumente, o que você recebe no teu consultório? Bom, atualmente, estilo de vida, né? As pessoas... Estilo de vida. Como está falando, para você, as pessoas se alimentando mal, de forma equivocada, ou um paciente, por exemplo, que fez uma cirurgia bariátrica, e aí tem uma anemia por conta disso, com processos inflamatórios crônicos, né? Com desbiose, com alteração da microbiota intestinal, tudo isso causa anemia. Então, na realidade, não dá para você botar uma etiqueta, eu tenho anemia, entendeu? Tem que ver por quê. Investigar. Por exemplo, chega com um quadro de anemia, uma vez, vou contar um caso assim bem rápido, uma senhora me procurou, fazia consultório na época em Cabo Frio, e ela estava bem anêmica, uma pessoa de mais de 80 anos, com indicação de fazer transfusão, porque estava anêmica, e a própria idade por si só já é uma indicação, a pessoa não pode cursar com anemia muito importante, mas ela tinha uma anemia com umas células grandes, que a gente chama de anemia megaloblástica. Megaloblástica. Tá. Ela tinha um tamanho de célula VGM, que a gente chama acima do normal. E tinha na parte branca dos leucócitos algumas diferenças ali que são características de anemia megaloblástica. Conversa vai, conversa vem, descobri que ela morava sozinha e não fazia comida direito, não comia direito. Ela comia biscoito, macarrão, tomava café com leite, que é muito típico dos pacientes mais idosos. Sim. Falei, olha, por isso que ela está anêmica. E aí pedi exames, confirmou que era isso, fiz a reposição de B12, ela ficou bem. Então, ela não tinha uma anemia que precisasse de ferro. Entendi. Ela precisava de comida, né, principalmente. Aí tive que intervir com a família, explicar que ela precisava se alimentar melhor. Mas aí que eu te pergunto, eu vejo muito nos entrevistados que passam aqui, e o que a gente procura também em curadoria, que a medicina integrativa, ou as áreas que fazem essa integração, elas investigam o teu comportamento antes do exame. Ah, sim. Eu queria que você falasse um pouco disso. Esse é o diferencial, né? Porque, assim, quando a gente faz faculdade, a gente aprende lá no terceiro ano, a cadeira de semiologia, que a gente tem que perguntar as coisas para o paciente, ouvir o paciente, que a história clínica do paciente faz a maior parte do diagnóstico. Muitas vezes, só com a história de vida dele, com os hábitos e tal, você já consegue fechar um diagnóstico. Depois você tem o exame físico, que hoje em dia com a telemedicina às vezes fica um pouco comprometido, determinadas especialidades não dá para fazer telemedicina por conta disso. Sim. E você tem os exames complementares, que o nome já diz complementar. Ele não pode vir na frente. Então, essa semana mesmo, eu tive um paciente que falou, doutora, eu queria marcar com a senhora e tal. A senhora faz deposição de ferro? Eu falei, faço, mas porque eu estou com anemia. Eu falei, mas como é que eu vou saber se você precisa de realmente ferro, entendeu? Certo. Então, ouvir o paciente, saber os hábitos alimentares, se o paciente tem perda, se for uma mulher, por exemplo, que tem uma menstruação muito intensa, que está com a miomatose, por exemplo. Então, tudo isso não pode simplesmente não ouvir, pegar o exame, até porque, às vezes, você trata a anemia e ela volta, porque você não tratou a causa. Se ela tiver uma alteração de hábito intestinal, por exemplo, se tiver alguma coisa que você possa suspeitar de um câncer no intestino. Como recentemente eu peguei também uma outra paciente que veio para mim porque o cardiologista pediu para fazer transfusão. Aí o filho não queria transfundir e eu consegui durante 1 ano manter ela sem transfusão. Só que, desde o início, desde o primeiro mês, eu disse para ela
que ela precisava fazer, até por conta de toda a história dela, de vida e faixa etária, uma investigação com uma colonoscopia. Ela relutando, não quis. Começou em maio do ano passado. E aí eu tratava, ela voltava a fazer anemia. E por mais exames que eu podia investigar tudo, ela melhorava, fazia ferro injetável, inclusive, na veia, e ela voltava a fazer anemia. E eu insistindo. Até que eu falei, olha só, não tem mais condições. Ou faz a colono, ou eu não posso, porque eu não tenho diagnóstico. Todas as outras investigações foram negativas, já fiz para várias coisas. E quando fez, ela realmente comprovou. Comprovou. Então, ela perdeu 1 ano de tratamento. Que ela poderia já ter começado a se tratar, né? Agora não sei, ela está com um médico, com outro especialista, e tem que se preparar para uma cirurgia intestinal, né? Para ressecar o tumor. E agora ela precisa realmente ou tomar uma transfusão, se for uma cirurgia de mais urgência, ou se tiver um tempo para se preparar. Então, a história do paciente é super importante. É super importante, né? Não tem como a gente pular a história. Não tem como. Tanto é que as minhas consultas são demoradas, né? Entendi. A primeira consulta dura menos de 1h30, às vezes. Falando do histórico do paciente, comportamento e hábitos observados, comumente, principalmente em redes sociais. Eita. As pessoas estão sorrindo, estão magras, estão daquele jeito para fotografia, mas nem sempre estão saudáveis. O que a gente tem de mensagem aí? Que eu tenho visto, né? Elas não estão saudáveis. A grande maioria não está, né? Às vezes as pessoas botam... Primeiro que usam muito filtro, né? O filtro também alivia muitas coisas. Mas, às vezes, as pessoas acham que, por exemplo, eu faço atividade física. E aí isso me dá permissão para ter uma alimentação ruim. Uma atividade física regular não substitui, não compensa uma alimentação ruim. Não compensa, por exemplo, noite de sono perdida. Entendeu? Mas eu malho todo dia, eu vou à academia, mas aí eu durmo 2 horas da manhã, vendo série, comendo, bebendo refrigerante à madrugada, dando comida para a minha microbiota no horário que não é para dar. A luz azul no olho. A luz azul, não produz melatonina, eu durmo e acordo várias vezes à noite, enfim. 1000 coisas, né? Ou então... A pessoa acha que só porque ela dormiu, por exemplo, ela foi dormir 1h da manhã e foi até meio-dia. Eu dormi a quantidade de hora, não, mas a qualidade, porque você não era para estar dormindo 1h da manhã, entendeu? Não era para. Aí bagunça toda a produção dos seus hormônios, tem hormônios que são importantes. Ciclo circadiano. Isso. Exatamente. Nós somos regidos por ciclos, tanto os homens como as mulheres muito mais também, né? Mas a gente precisa entender que uma coisa não compensa a outra. O fato de você fazer atividade física, que é super bem-vinda, não quer dizer que você pode fazer bagunça com o resto. Você acha que a palavra bom senso está sendo crucial aí nesses momentos? Exemplo, o excesso de vigor para aquela possível estética, a falta do descanso correto, porque a gente sabe que o músculo cresce, inclusive quando a gente está dormindo. Exatamente. São nas reparações de fibras, não é verdade? Então, o que adianta? Você está malhando, você está, às vezes, até tomando coisas desnecessárias. Não estou nem falando de anabolizante, estou falando de suplemento. Suplemento. Você está gastando dinheiro à toa. E daí você não repara o teu sono. Então, ou seja, a medicina integrativa ajuda a entender tudo isso. A pergunta é, o paciente hoje, ele se entrega para você como paciente ou você tem uma luta muito braba aí? Olha, eu costumo dizer que assim, a minha parte é muito pequenininha. Certo. Né? Não, doutora, claro, você fez medicina, estudo. Sim, não estou desvalorizando o meu trabalho. Mas 1 hora, que seja 2 horas de consulta se eu fizer. Não é suficiente para você mudar o estilo de vida de uma pessoa, não é suficiente para você mudar hábitos, curar dores, que às vezes as pessoas têm determinados comportamentos por conta de dores emocionais que ela tem também, né? A gente também... Então, a maior parte do trabalho é do paciente. Certo. E ele tem que entender que, por exemplo, volto a falar, uma noite de sono mal dormida, e está difícil dormir hoje em dia, né? Eu falo até por mim. Eu dormia muito bem, agora eu também estou tendo minhas dificuldades, mas estou conseguindo meus caminhos. Estraga muito, porque existe uma coisa chamada arquitetura do sono. Quando a gente dorme, a gente tem ciclo de sono mais leve, mais profundo, que é o sono REM e o sono não REM.
Nessas fases, nesses ciclos que tem uma periodicidade a ser cumprida, a gente tem os nossos reparos celulares. É como se... sabe quando o lixeiro passa na rua limpando, aquela máquina limpando? Sim. Pois é, limpa. Isso aqui não serve, vou jogar fora. Essa célula aqui pode dar um câncer, vou jogar lá para fora. O organismo ele é muito sábio, por isso a gente precisa dormir. Então, hoje em dia, depois com luz elétrica, televisão, tem televisão 24 horas por dia, você pode ver o que você quiser. Agora, celular, computador, tablet, tantas formas de você estar acordado, né? Bares até mais tarde, tudo funcionando até mais tarde, até farmácia 24 horas, tudo, mercado 24 horas. Bombardeio constante. Você não dorme, a gente não consegue, sabe? Não consegue produzir os hormônios que são importantes para você dormir. E aí, a longo prazo, porque assim, eu, como médica, trabalhei muita noite. Né? Durante boa parte da minha vida, eu trabalhei à noite, de madrugada, comia muito sanduíche de madrugada. Sim. Trabalhava trabalhei em maternidade, então... 3 horas da manhã era um sanduichão, né? Lógico, estou com fome, mas eu era nova, né? Foi por pouco tempo. Tinha lastro. Eu tinha reserva, né? Como a gente chama, e com o tempo a gente não dá conta disso. Certo. Então, se você chega 60 anos fazendo isso, vendo televisão de madrugada, aí vai ficar complicado para você. Complicado. E não é mais a TV, é o celular, literalmente. É o celular, essa facilidade do celular. O celular mudou muito o nosso comportamento, né? Então, assim... Ele é ótimo, maravilhoso, mais ou menos. Mais ou menos. Aprecie com moderação, né? Falar em mais ou menos, eu queria que você explicasse, principalmente para a juventude, qual que é a diferença de estar nutrido e você se iludir com boas embalagens de suplementos? Então, outra coisa, suplemento não substitui uma boa alimentação. Mas eu não tenho tempo, né? Também essa questão, as pessoas estão sobrecarregadas, trabalhando muito. Ou é desculpa, Márcia? Talvez um pouco de desculpa, né? Porque as pessoas gostam de facilidade, né? Sim. Gostam de desembrulhar algo, né? Mais fácil desembrulhar do que parar e fazer alguma coisa. É tudo, né? É exemplo também de porque a gente é uma construção, não é, Alta? A gente tem você teve uma família que a mãe fazia, então, eu, por exemplo, sempre trabalhei fora, mas sempre tive esse cuidado, sempre procurei me alimentar bem, botar mesa, sentar na mesa, conversar, não assistir televisão na hora da mesa. Então, a gente cria esse hábito, são hábitos que a gente vai construindo. Se você não tem esse hábito, fica difícil depois você adquirir, depois de adulto, depois de mais velho. E você pode, por exemplo, às vezes, eventualmente, hoje eu tinha um compromisso, eu não pude comer direito, comi de qualquer jeito. Mas isso não é uma rotina da sua vida. Eu me lembro quando eu fazia residência no Fundão, e na época eu estava grávida, eu levava eu chegava da residência, fazia janta, não tinha empregada, fazia a minha comidinha, meu arroz integral, minha saladinha, fazia a minha marmita para o dia seguinte. E nem era a época da marmita ainda. Não era, mas eu fazia... Eu não comia com o pessoal do trabalho. Todo mundo descia, né? O pessoal... A gente chegava muito cedo no hospital, descia para aquelas barracas, comia cachorro-quente, hambúrguer e tal, batata frita, e eu comendo sozinha ali. E as pessoas sempre me ridicularizavam por isso. Na faculdade também eu fazia isso. Mas você foi educada para isso, você aposta, né? Não sei se eu via isso na minha casa. Meu pai ia almoçar em casa, também tinha isso, né? Sim. Meu pai ia almoçar em casa, minha mãe botava mesa. Aí a gente podia ir para a praia, que a gente tinha muita praia, mas na hora do almoço a gente estava ali para almoçar com meu pai, com a minha mãe. E hoje em dia as famílias se perderam, né, nesse sentido. Então, todo mundo trabalhando, ninguém nem se olha. E aí a gente vai construindo os hábitos errados. Mas, por exemplo, eu tenho irmãos. Eu tenho irmão que faz isso, tenho irmão que não faz isso. Sabe? As pessoas não sabem, não são iguais. Né? Eu acho isso. Eu vou entrar em algumas partes técnicas sem me aprofundar, até porque eu sou leigo. Minha função aqui é de entrevistar e extrair de vocês... doutores e a informação. Vamos lá. A gente anotou em conjunto tireoide e reposição hormonal para homens e mulheres. Por que esse item você considera aí fundamental? Por favor. Bom, eu costumo dizer que a tireoide é uma glândula mestra. Para tanto homens como mulheres, mas principalmente para nós mulheres. E muitas vezes nós temos sintomas que a gente nem imagina
que tem a ver com a tireoide. Exemplo, anemia, por exemplo. Exemplo, depressão. O hipotireoidismo é um problema que cursa muito com depressão. Ansiedade e depressão. Eu costumo dizer que a ansiedade e a depressão são duas faces da mesma moeda. As pessoas geralmente ciclam em períodos diferentes. É ansioso e um belo dia abriu um quadro de depressão, ou vice-versa, fica ciclando. Geralmente é assim que a gente vê. Tá. E o paciente vai no psiquiatra porque está com um quadro depressivo, ele entra com antibiótico, entra com um remédio, com medicação, com antidepressivo, às vezes aumenta a dose, não melhora, entra com o segundo e às vezes um terceiro. Eu já vi até 3. De ações semelhantes. Tá. E ele foi incapaz de pedir, por exemplo... TSH. Não é só TSH. Ferro, por exemplo. Tá. O ferro dá um pouco de depressão, dá desânimo. Quando a pessoa está anêmica, né, ela não tem vontade de fazer as coisas. A anemia grave, ela fica astênica, que a gente chama na medicina, cansada, sem disposição, sem vontade de sair da cama. Isso cansa por tudo e aí prefere ficar parada. Isso também pode confundir a gente. Agora, o hipotireoidismo a gente vê cada vez mais. Por quê? O hipotireoidismo, você pode ter o hipotireoidismo só, com alteração dos hormônios, ou você pode ter isso por causa imunológica, que é o que a gente chama de hipotireoidismo, doença de Hashimoto. Aí a diferença é que você tem anticorpo que está agredindo a sua tireoide, o outro não. Tem o remédio para resolver esse problema do anticorpo, doutora? Não tem remédio. Tem mudança de estilo de vida e alguns suplementos que ajudam você a baixar um pouco esses níveis de anticorpos, porque quanto mais altos, mais agredida está sendo a sua tireoide, entendeu? Certo. Agora, se o profissional tem um paciente com depressão e ele não pede uma dosagem dos hormônios tiroidianos, por exemplo, no meu parecer, não está agindo de forma adequada, entendeu? Porque... E se for a tireoide, você vai ficar entupindo o paciente de antidepressivo? Não vai. Certo. Então, a tireoide ela é fundamental, porque muitas das nossas funções, até a nossa vontade de fazer as coisas, a tireoide ela regula o metabolismo. Então, a dificuldade de perder peso pode estar relacionada com o hipotireoidismo. Então, você vai sair dando manjaro se a pessoa tem hipotireoidismo. Não é assim. Queda de cabelo, unhas fracas, alteração de ciclo menstrual. Tem tanta coisa que pessoas estão muito friorentas, às vezes, é o hipotireoidismo também. O teu carro de partida, quando homens e mulheres sentam na tua frente para fazer uma anamnese preventiva ou a rotina anual, você parte com o quê, por exemplo? Dúvida agora pessoal. Hemograma, dosagem de hormônios. Qual que é o teu carro-chefe clínico de análise? Primeiro eu pergunto tudo. Pergunta tudo. É uma consulta mais demorada. Muito demorada. Muito demorada. Não dura menos de 1h30, não. Okay. 1h30. Ok. Ele já recebe, assim, quando o paciente marca consulta comigo, ele recebe um questionário pré-consulta, com algumas perguntas básicas, né? Já fez colonoscopia? Certo. Faz uso de medicamento? Qual medicamento? Já fez cirurgia? Tem alergia? Fuma, alguma coisa? alcoolismo? Fuma, tal. Tá. Dorme bem? Não, poucas coisas. Dorme bem, essas coisas não. Mas, assim, algumas coisas básicas eu já pergunto. Se tem alguma doença, alguma patologia, hipertensão e tal. E aí, durante a nossa primeira conversa, eu pergunto tudo. Até se tem pet em casa, se você quer saber. Se mora sozinho, se tem pet, se tem... Toma sol. Se toma sol, se bebe água. Se bebe água. Se faz atividade física, se fuma, se bebe, se já usou droga, se usou algum tipo de droga. Né? Isso que a gente fala. Pergunto, você pode imaginar, até sobre libidos, enfim. Tudo a vida da pessoa. Se já teve doença sexualmente transmissível, quais doenças, que tiver colonoscopia, endoscopia. Até se frequenta alguma instituição religiosa, porque até a saúde espiritual da pessoa é importante. Se a pessoa tem alguma fé, porque os trabalhos mostram, né, que
pessoas que praticam algum tipo de prática espiritual, seja lá qual for, seja meditação, elas são mais resilientes, elas são melhores, né, na resposta aos tratamentos. Nos hospitais a gente vê muito isso, pacientes que têm fé, recebem às vezes a visita da igreja, do pessoal da comunidade religiosa delas, elas têm uma recuperação melhor. Isso aí, a cardiologia vê isso com muita pacientes que no CTI são visitados por uma pessoa religiosa, da sua comunidade religiosa. A tendência é que ela responda muito melhor ao tratamento. Então, arrisca do paciente sair do teu consultório sem ter uma prescrição de análise clínica, por exemplo? Conforme for a anamnese? De análise, não. Geralmente eu pego... Geralmente eles mandam também os exames mais recentes. Tá. Porque aí já tem mais ou menos uma ideia. Porque aí tem anemia. Por exemplo, outro dia uma paciente, porque eu estou com muita anemia, foi olhar, não tinha anemia. O hemograma dela está melhor do que o meu. Ela tem outras questões aí emocionais, que hoje até falei com ela, falou, mas estou bem melhor, não fiz nada ainda. Eu falei, conversou comigo só. Não fez nada demais. Então, analiso os exames que tem, peço outros exames, e depois, numa outra consulta de retorno, eu discuto a prescrição e os resultados. Eu explico a importância, né? Por que aquele exame ali não pode ser aquele valor? Olha, isso aqui não está muito bom, mas não vamos mexer com isso agora. O mais importante, a gente tem que priorizar, porque às vezes o paciente chega com tantos problemas, se você for tentar resolver tudo, você não resolve nada. Entendi. Então, você tem que ver o que é mais importante, que pode estar impactando tanto na segurança de saúde dele ou dela, quanto também na qualidade de vida, né? O que está interferindo na qualidade de vida desse paciente? Tá. Marcadores de vitaminas, sem falar em números. Na rede social hoje está muito forte B12, vitamina K2, vitamina D e o mau uso, digamos assim, desses itens. Qual que é o alerta, se é que você precisa alertar, ou qual que é a mensagem que você deixa em relação a isso, Márcia, por favor? Olha só, eu acho que as pessoas não devem se automedicar. Tá. Eu não me automedico. Ou eu vou a um profissional, ou eu estudo, né? Porque eu tenho acesso às informações. Mas para quem não tem? Precisa de uma orientação profissional. Porque, por exemplo, eu posso usar 10 mil de vitamina D, como eu uso, e você precisar de 3. Entendi. E ele precisar de 5. O que vai determinar são os níveis, os parâmetros. Eu sempre preconizo usar a vitamina D junto com a vitamina K2. Por quê? Porque a K2 é o que a gente chama de GPS, que leva a vitamina D para o caminho dela certo. Tem pessoas que às vezes usam a vitamina D sozinha, e isso depois pode trazer problema, pode se depositar cálcio em locais que não é para se depositar. Então, como saber? Às vezes a pessoa, por exemplo, eu tomava uma quantidade de vitamina D, e daqui a pouco a minha vitamina D ficou muito alta. Eu falei, opa, não. Aí eu tive que diminuir a dose, passar dia sim, dia não. Então, a gente precisa de uma orientação, a gente não pode tomar. E outra coisa, existem suplementos, né? Existem suplementos de boa qualidade e outros não. Sim. E muitas vezes a gente vai pelo preço também. E o profissional que estuda essa área sabe, às vezes, a diferença. É melhor você fazer menos suplementos, mas com uma qualidade melhor, do que tomar uma lista enorme de coisas que não são adequadas, entende? Então, não dá para se automedicar. Porque achar, sim, mas vitamina também pode dar problema. Você pode ter hipervitaminose. Você tem hipovitaminose e hipervitaminose. Só que as pessoas não acham que isso pode ter repercussão. Está na moda tomar e qualquer coisa e está tudo certo. E não é assim. Então, a gente estuda, né? Eu estudo muito para poder saber. E não sei tudo ainda, né? Nem vou saber tudo da vida toda. Mas a gente precisa ter a orientação do profissional, eu acho, né? Qual que é a relação da indústria farmacêutica, de um modo geral, e a formação das áreas da saúde? Tudo que você pode imaginar. Por exemplo, o que você preconiza, o que você pensa sobre isso? Então, eu faço parte de uma geração que não questionava muito isso, né? Certo. Eu fui formada para tratar doenças. Médico tem que tratar doenças. Não, eu acho que médico é um agente de saúde, é um profissional da saúde. O nome não diz profissional da saúde? Então, tem que objetivar a saúde. Nem sempre a gente pode trazer de volta aquela saúde toda. Aliás, na maior parte das vezes não pode, né? As doenças crônicas você controla, você não cura nada. Tá.
Mas o fato é que, desde que a gente está na faculdade, nós somos todos muito assediados pela indústria farmacêutica. A nossa medicina, os nossos artigos que nós lemos, são todos, a grande maioria, patrocinados pela indústria farmacêutica. Então, existe um viés que conduz a gente para um raciocínio clínico que muitas vezes não está correto. Não que esteja tendenciado, mas pode estar. Pode estar tendenciado, exatamente. Tendenciado. E isso, mas como é que a gente sabe isso? Com o tempo, com a vivência, com a experiência, né? Com o estudo, aprendendo a ler artigo, que não é uma coisa muito fácil. Às vezes você acha que o artigo é ótimo e esse artigo é um artigo tendencioso. Então, a indústria farmacêutica, ela se alimenta do seu problema, da sua desgraça, né? Da sua doença. Aham. Concorda? Concordo. Qual o interesse que a indústria farmacêutica tem que você fique curado? Se você ficar curado, você não consome, né? Aquilo. Não consome. Aham. Então, mas, ao mesmo tempo, aí você vai me dizer, mas então a suplementação é o melhor dos mundos? Também não. Porque também existe também um lado também que não é tão certinho assim. Então, tudo é bom senso. E se a gente fizer só feijão com arroz? O que é o feijão com arroz? Se cuidar, ficar atento, cuidar dos nossos hábitos, que é a coisa mais difícil. Você acha que o imediatismo é o grande culpado aí, de repente, então? A gente quer uma coisinha para tomar, né? Resolver. Estou resolvida. E o quanto antes, né? Mas eu estou tomando remédio. Mas por que eu não melhorei? Eu estou tomando remédio. Entendeu? Então, não vai resolver assim. Não resolve assim. Às vezes controla. E com o tempo, o controle fica ruim. Com o tempo, você vai precisar de somar mais remédios para poder controlar. Às vezes, lidar com efeitos colaterais que aquele remédio está causando. Ainda tem isso, né? Então, não é por aí. Eu acho que não é por aí. O problema é que a gente não tem esse entendimento na faculdade, nem na residência, porque lá a gente está sendo treinado para tratar os casos mais graves. Quando a gente faz uma residência médica, a gente está dentro do hospital. E, geralmente, as pessoas dentro do hospital têm problemas graves. São os BOs. São os BOs. Portanto, é que está hospitalizado. Né? Hospitalizado. Doenças mais graves, que você, às vezes, conserta uma coisa e a outra já atrapalha. Então, a gente não é difícil. Isso é com o tempo, né? Com a experiência. Hoje em dia, olhando assim para trás, eu falei, meu Deus, quanta coisa eu não faria hoje em dia. Mas isso é vivência, né? 2 exemplos aqui de você fazer um comentário bem por cima. Uso indiscriminado de estatinas e de antibióticos. Quais são os riscos? Todos os dois têm seus efeitos colaterais. Pois é. O antibiótico, né, que é o que a gente mais vê, graças a Deus, quer dizer, graças a Deus não. Porque assim, existe uma proibição de você comprar antibiótico sem receita médica. Teoricamente, o profissional médico seria o mais indicado para indicar, sendo bem redundante, né? O antibiótico, mas eu vejo pacientes comprarem no balcão com o farmacêutico vendendo sem. Eu já vi isso. Recentemente, eu tive um paciente que comprou, fez uso do antibiótico de forma aleatória, mas que pessoa foi o farmacêutico. Então, isso existe, o país é enorme, a gente não tem como controlar. Mas, a princípio, você precisa de uma prescrição médica. O problema é que, às vezes, existe uma falha na formação do profissional nas indicações. E existe também uma pressão, porque as pessoas ficam com tanto medo de ficar pior, de morrer da infecção, que querem, às vezes, pressionar o profissional médico a prescrever um antibiótico que, às vezes, nem está indicado, porque, às vezes, é para uma virose. Isso acontece muito na pediatria, né? A mãe fica desesperada com a febre da criança e quer porque quer, mas é só uma faringite viral, mas a mãe fica, não, mas a febre não baixa, não sei o que e tal. E, às vezes, o profissional médico entra com antibiótico, às vezes, desnecessário. E o antibiótico, o uso indiscriminado de antibiótico, tem vários problemas. Um é a resistência bacteriana, que a gente está vendo aí, que é a primeira. Bactérias explodindo aí, às vezes, de controle é impossível, né? O paciente morrendo de essas bactérias fortalecidas pelo antibiótico. E outra é a questão da desbiose, né? Também. Da mudança, porque você tomou antibiótico para tratar uma pneumonia, você está passando... Matando os probióticos. Matando lá essas bactériazinhas que...
E demora muito tempo para o seu organismo recuperar aquilo. Se você fizer uso frequente do antibiótico, aí geral. Você não consegue mais recuperar. Tá. E tem pessoas que entra sinusite de repetição, tem muita tendência, porque não quer olhar por que está causando isso ou procurar outras formas de tratamento. Mais uma vez, o imediatismo. Mais uma vez, o imediatismo. E talvez antes do imediatismo é o estilo de vida. Exato. Né? Abusa, e depois quer ser imediatista e resolver aquilo. Tudo. E assim as estatinas também. Estatinas. Eu já passei muito estatina. Quando começou, eu era a rainha da estatina, né? O laboratório me vendia aquilo, chegava lá, me dava aquele bando de amostra, a médica era caro, eu dava primeiro tratamento para o paciente. Hoje em dia, eu não passo estatina. Claro que tem os pacientes que têm indicação absoluta, que é a que a gente chama de prevenção secundária. Pacientes com história de infarto anterior, de trombose, uma dislipidemia familiar. Aí é diferente. Entendi. Mas qualquer alteraçãozinha, você sair dando estatina, sem tentar tratar o paciente de outra forma, isso, não, no meu ponto de vista, não cabe, né? Entendi. Sobre a saúde da mulher, primeiros sinais ou sinais fundamentais que ela precisa se preocupar. Por exemplo, algum sintoma que de uma hora para outra começou a surgir, mulher dos 38 aos 48 anos de idade nessa faixa etária. Bom, as mulheres estão cada vez mais precocemente entrando no que a gente chama de climatério. Climatério, né? Precoce. Climatério, que é essa fase que antecede a parada da menstruação. Porque é uma coisa que eu sempre falo nas redes sociais, a menopausa ela é uma data, ela é um marco. Hoje, dia 14 de maio, né? 14 de maio. Hoje, e daqui até um ano, 14 de maio de 2027, eu não tive mais fluxo menstrual. Então, isso é menopausa. Tá. Esse período de 12 meses sem menstruar. Mas, alguns autores dizem que o climatério pode durar 30 anos. Nossa, 30 anos, o que é isso? Tem mulheres que, a partir dos 35 anos, já começam a ter alteração hormonal e essa adaptação, todas essas mudanças, vão até os 65 anos. Tem alguns autores, eu não sei se eu concordo muito com isso. Mas o que eu tenho visto é isso. Mulheres já com... Eu tenho amiga que já entrou na menopausa com 34 anos. 34 anos. Isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Porque interfere também no ecossistema de estilo de vida dela. Porque ela vai olhar para a vizinha, para a amiga. Mas por que eu? Não é só isso. É porque os hormônios servem para tudo, né? Sim. O hormônio não serve só para regular o ciclo do útero para fazer o bebezinho. Não é para isso. Serve porque você pode imaginar, o hormônio está ali para isso. Então, quando essa mulher ela tem os seus óvulos já que não estão mais produzindo hormônios de forma adequada numa faixa tão precoce, é um pouco preocupante, né? Mas aí tem a ver com muitas coisas, estilo de vida, estresse. Eu acho que estresse... O que mudou? Eu vou chutar aqui. O climatério dos anos 70 para 2026. Estresse. O que os nossos avós, as nossas avós e as nossas mães passaram e enfrentaram, entre aspas, de boa isso, ou sem tanta informação, e hoje já temos acesso. Qual que é o principal momento que divide esse marco aí? Então, acho que as redes sociais estão trazendo um grande serviço, não é um desserviço. Okay. É um desserviço se você não filtrar, né, o que você está vendo. Tá. Mas um grande serviço de informar isso para as pessoas, que esse período da vida da mulher deve ser muito bem cuidado. Por quê? Porque os hormônios eles protegem a saúde da mulher. As mulheres, antes de entrar nessa fase, elas são muito mais protegidas e os homens têm muito mais risco das doenças cardiovasculares, por exemplo. 3, 4 vezes mais risco. Alzheimer, idem. Alzheimer, então, as mulheres são ao concurso no Alzheimer por conta da questão dessa fase da vida delas. E aí, quando elas entram na falência é um nome horrível, né? Mas uma deficiência hormonal, elas começam a ficar mais suscetíveis. Juntando isso ao estilo de vida, porque, por exemplo, nossas avós
Não trabalhavam, não matavam um leão por dia, como eu gosto de dizer, não enfrentavam trânsito, violência urbana, tanta violência, né, contra a mulher também, como a gente está vendo. Tinha televisão bombardeando a gente de informações que deixam a gente com medo, né? Quem não tem medo hoje em dia? Difícil. A gente chama de violência passiva. Exatamente. Muito estresse. Né? Estresse com os filhos, muita enfim. Comparação. É porque meu corpo está assim, que meu rosto está assado, essas coisas todas. Então, a vida das nossas avós não dá para comparar. Primeiro que a expectativa de vida era diferente. Começa por aí. Né? As mulheres viviam menos, porque também morriam de outras, muitas morriam de parto. Quantas mulheres morriam de complicações do parto, doenças infecciosas, né? Hoje em dia temos as vacinas que protegem, enfim, os antibióticos que nos protegem, várias coisas que vão levando a gente a ter uma maior longevidade. Ao mesmo tempo, que eu percebo, essa longevidade, infelizmente, não está vindo com uma qualidade de saúde. Por isso que é importante mais do que nunca acompanhar os primeiros sinais do climatério, é isso? Exatamente. A reposição hormonal já entra no início ou depende do caso? Olha só, o que os novos trabalhos mostram é que a gente deve começar o quanto antes, às vezes antes da parada da menstruação, às vezes não, sempre antes da parada, se a mulher tiver sintomas, mesmo que ela tenha níveis ainda adequados. Tá. Por exemplo, eu acho que toda mudança da qualidade de vida da mulher deve ser valorizada. A mulher chega para o médico e fala: doutor, eu estou cansada, não tenho vontade de fazer nada, eu estou tão irritada, não consigo nem ver a voz do meu filho já me irrita. Eu estou tão esquecida. Gente, eu esqueço tudo. Eu não sei onde bater a chave do carro, eu esqueço o que eu estou falando no meio de uma fala. Outro dia eu esqueci o nome do meu irmão, não consegui lembrar o nome do meu irmão. E o médico diz que só que está normal. Ou então ela chega e reclama que tem os famosos calorões, os fogachos. Certo. Né? Corre de madrugada é uma sensação horrível. Quem já teve sabe que corre de madrugada sua, daquele... É um calorão, depois seguido de um suor, e esse suor está frio, às vezes calafrio, e muitas vezes uma sensação de tristeza, de depressão. A mulher tem vontade de chorar. Chora na frente dos outros. Inclusive causando constrangimento, às vezes, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar. O marido não entende nada porque aquela mulher está toda hora chorando. Aquele mal-estar, porque é a sensação de morte mesmo. Parece que a pessoa vai ter um treco, sabe? Ou depressão, e o médico diz que não tem. Mas seus exames estão normais, não tem por que eu te medicar. Aí não. Porque você não está... Eu, pelo menos, acho assim. A gente não tem que tratar exame nem laboratório. Eu trato a pessoa que está na minha frente. Se a pessoa tem sintomas, ela tem que ser valorizada, porque a qualidade de vida dela está sendo prejudicada, entende? E aí a gente vai olhar para o que é mais urgente, né? Quais são os sintomas mais urgentes para a gente começar a tratar. Claro que não é o hormônio que vai fazer todo o trabalho. É você olhar de novo, mais uma vez, sobretudo, a vida dessa mulher. Essa mulher não faz atividade física, essa mulher está dormindo mal, pode ser por causa dos hormônios, os hormônios podem ajudar? Pode, mas ela está com hábito também. Não adianta tomar hormônio se você vai dormir 3 horas da manhã. Entendeu? Mas eu tenho que trabalhar até de madrugada. Então, não tem hormônio que dê conta disso. Sim. Você está com aquela luz do computador. Sim. Então, tudo isso é um conjunto. Você tem que olhar tudo isso junto, analisar isso tudo, ver as queixas dessa mulher, ver a alimentação dessa mulher. Mas eu não tenho tempo de fazer comida. Eu não sei o quê. Eu como qualquer coisa. Eu não tenho paciência. Eu não gosto de cozinhar. Tem isso. Então, se você não olhar para isso, o uso de outros medicamentos, se essa mulher vinha... História de vida dela, né? Se ela está bem, se ela está num relacionamento bom, se ela tem parceiro, se não tem parceiro, se ela tem problemas familiares, às vezes problemas com o filho, uso de droga na família, enfim, tanta coisa vai afetar o emocional dessa mulher, se ela está insatisfeita no seu trabalho, se ela está sendo prejudicada no trabalho pelo fato dela ser mulher, por exemplo. Enfim, se ela sofre abuso, às vezes ela tem um marido...
interessante esse teu depoimento aí, Márcia, porque vem os fardos da pressão social. Ah, sim. O que a gente pode deixar de mensagem? Para toda a faixa etária feminina ou para a faixa etária feminina do climatério, por exemplo. O que significa esse fardo da pressão social? Exemplo, o comparativo com a amiga, com a prima, às vezes até com a própria filha. Existem mulheres, por pesquisa, que entendem que a filha está prosperando e ela estagnou. E aquilo começa a incomodar ela, mesmo sendo mãe, por exemplo. Como é que a gente trabalha isso na medicina integrativa? Como é que a gente alivia ou abre os olhos dessa paciente? Uma das coisas que eu pergunto para as pessoas, sejam homens ou mulheres, você faz terapia? Terapia ajuda, né? Terapia ajuda. Muito. Certo. Ou seja, a função da terapia integrativa, que você já vai explicar o que é aqui, sobre a tua ótica, é também conversar com todas as outras ciências. Ah, sim. E assim, tem paciente que eu preciso conversar com o terapeuta. Eu ligo, faço contato, né? Mando mensagem e a gente conversa. Certo. Com o nutricionista, assim. Outra coisa, né? Não dá para trabalhar sozinha, eu não sei tudo. Então, botar um plano alimentar para uma pessoa que tem, por exemplo, uma desbiose importante, eu não vou fazer isso. Tá. Eu vou encaminhar para um profissional que está mais qualificado e eu vou tratar de outras coisas, né? Sim. Então, a questão do... Se eu tiver um paciente com grau, uma questão de depressão grave, conversar que está usando medicamentos que eu acho que não precisava ser tudo aquilo, está usando 3. Aí eu tenho que conversar com o colega, por que ele está usando 3 remédios que estão mexendo tanto com o cérebro dessa pessoa? Tem que conversar. Tá. E a terapia, ela ajuda muito, porque assim, todos nós passamos fases difíceis das nossas vidas, desafiadoras, dentro do casamento, dentro dos relacionamentos, dentro da família, dentro do trabalho, da faculdade, enfim. A vida é desafiadora, todos os dias, para todo mundo. Quando se fala em terapia, até o consultório do psicólogo, mais o da psiquiatria, às vezes, em conjunto? Não necessariamente, pode ser só psicólogo. Psicólogo. Algum terapeuta. Existem muitas formas de terapia. Sim. Às vezes a pessoa faz terapia convencional, com psicólogo, às vezes usa outro tipo de terapia, tipo reiki, uma yoga, apometria, exatamente. Existem tantas formas. Musicoterapia. Tantas coisas que as pessoas podem fazer. Então, assim, a medicina integrativa, ela vai olhar isso tudo. O seu lazer também, né? Você tem lazer? Ah, não, eu só vivo para o trabalho. Não vai dar para ser feliz também, né? Ninguém pode viver só para o trabalho. Trabalhar é bom, eu adoro trabalhar, mas eu não gosto só de trabalhar. Eu faço a minha yoga, eu faço a minha academia, gosto de passear, gosto de viajar, gosto de ir a show, fazer essas coisas todas. Se a pessoa também não tem nenhum lazer, ou porque não tem condições, ou porque não gosta de sozinha, não tem companhia. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né? Então, fazer essas perguntas todas é fundamental. E aí, como que a gente vai construir uma saúde melhor no caso das mulheres, né? Que você me perguntou. Para as mulheres. Primeiro, eu acho que a gente não deve começar a olhar para isso com 35, 40 anos. Eu nunca fiz assim, para mim. O que eu fiz para mim, eu desejo para as pessoas. Eu sempre procurei me cuidar. Tive os meus deslizes por causa das demandas que eu tinha, óbvio, mas algumas coisas para mim eram básicas. Eu sempre fiz muita atividade física, teve períodos que eu fazia mais, outros menos, como na época da residência. Eu sempre procurei me cuidar da questão da alimentação. Eu sempre procurei ter bons hábitos de uma maneira geral. E bons hábitos é tudo. É uma boa música, é um bom filme, é um ambiente saudável, né? Boa conversa, boa leitura. Tudo isso constrói a gente. Não é só uma coisa, né? A gente sempre escutou que o ambiente que você frequenta, pelo menos com mais de 3 meses, o novo ambiente, ele vai dizer muito sobre o que você está sugando para você. E aí, quando essa mulher ela começa a olhar para isso desde cedo, ela vai ter uma menopausa, uma longevidade mais saudável. Exemplo, a mulher está com sobrepeso, não é uma questão de estética, né? Porque você tem que seguir um padrão de beleza. Sim. É uma questão de saúde. A mulher fuma, a mulher bebe demais. O álcool, ele é muito prejudicial para homens e mulheres. Né? A gente pode estar tomando nossa cervejinha, mas a gente sabe que não é algo que a gente deve estar fazendo com regularidade.
E hoje em dia as mulheres às vezes bebem mais do que os homens. E elas se vangloriam disso. Eu bebo mais, o cara é fraquinho, gente. E aí o que acontece? O fígado da mulher é muito mais sensível por conta da questão da metabolização dos hormônios. Então, o homem não é igual à mulher, a mulher não é igual ao homem. A gente tem particularidades. E querer ter um comportamento igual é desastroso, né? Desastroso mesmo. Aí junto, tabagismo. A mulher fuma, bebe, vive no bar bebendo, toma anticoncepcional. Aí é difícil, né? Você realmente ter uma saúde. Não vai ter saúde, né? Aí tem as outras. Aí tem reumatose, tem lipedema, tem endometriose. Tem uma série tem a SOP, né? Que agora é SOMP, né? Mudou o nome. Então, assim, tem uma série de outras doenças que a gente chama de doenças de predominância estrogênica, doenças feminino, que estão explodindo. Estão explodindo por quê? Porque a gente está fazendo mais diagnóstico? Não, é porque as pessoas estão mais doentes mesmo, eu acho. Entendi. Eu sempre trabalhei em hospital. Hospital você via cada coisa cabeluda, mas você não via tantas mulheres com tantos problemas. Hipotireoidismo. Dá para chamar de um desequilíbrio coletivo? Social, né? Social. Tá. Social. Agora, como é que muda isso? É uma luta de cada um, né? Tá. Márcia, eu vou fazer aqui como se fosse um quiz com você. Você diz numa palavra ou de maneira bem sucinta o que quer dizer a palavra que eu te perguntei. Se eu souber, né? Se você souber. O que significa? Eu vou falar a palavra, você dá a tua opinião sobre ela ou numa palavra ou numa frase. Vitamina D. Essencial. Água. Nossa, aqui, ó. Esporte. Esporte ou atividade física? Seja o que for. Mexa-se. Entender-se. Compreender-se. Autoconhecimento? Isso. Fundamental. Fundamental. Leitura. Livro. Cada dia é mais difícil a gente ler, mas é fundamental também. Insônia ou hábitos ruins de sono. Tentar uma higiene do sono. Primeira maternidade. Ai, maravilhosa. Luto. Tem que ser vivido. Luto na separação. Também tem que ser vivido. Trabalho. Não vivo sem. Adoro trabalhar. Status e rede social. Cuidado. Márcia, queria que você deixasse uma mensagem para as meninas, para as mulheres, meninas de 17 a 27 anos, para as mulheres de 27 a 47 e para nova, boa, acredito eu, terceira idade, por favor. Bom, em primeiro lugar, as mais novas têm o que eu acho que é fundamental. Todo o tempo do mundo, a princípio. Então, aproveitem o tempo que vocês têm para fazer boas escolhas. Para escolher o que é melhor para você e não o que é melhor para o outro, para o namorado, para a namorada, seja lá o que for. A outra faixa qual é? De 27 a 47. 27 a 47. E aí já 27 é o auge, né? Assim, 30 anos é muito bom, gente. 30 anos. 30 e poucos anos é uma delícia. Também tem que se cuidar. A mulher sempre tem que se cuidar. Mas nessa fase ela está mais produtiva, ela está mais... Consolidando o seu profissionalismo. Consolidando. Geralmente ela está com a fase da maternidade. E aí ela fica muito envolvida com isso e tem que viver isso. Né? Eu acho importante isso, eu tenho certeza que eu soube fazer, viver a maternidade, viver a gestação de forma adequada, curtir mesmo, né? E depois se envolver com a criação dos filhos. Né? Não dá para delegar. Não tem ex-filho, assim como não tem ex-mãe. Né? Tem ex-marido, ex-amigo, mas ex-filho não tem. E depois, na outra fase... A nova terceira idade. A nova terceira idade, gente, está muito bom. Está muito bom se a pessoa quiser se ver. Porque se a pessoa não quiser nada, ela vai entrar naquela história de que estou na fase do condor, já não sou mais uma pessoa, eu não quero mais fazer nada, não me interesso por nada. Aí eu acho que não vale a pena viver. Eu acho que a vida é uma dádiva, né? Uma bênção. Certo. A gente tem que aproveitar. A gente vive a era de esconder a ruga. Mas a ruga, ela tem uma significação
poética ou, de repente, de vida, ela precisa estar sempre escondendo a sua ruga? É a pergunta que eu te faço. Eu acho que ela tem que se sentir bem. Claro que todos os exageros são ruins. Ok. Tudo que é demais vai causar desequilíbrio. Certo. Agora, existe como que você vai ter menos ruga? Por exemplo, às vezes é uma questão genética, né? Você teve uma genética boa, bons hábitos. Por exemplo, se você é tabagista, você vai ter mais ruga. Se você bebe, você vai ter mais ruga. Se você não dorme. Se você não dorme, você vai ter mais ruga. Então não adianta a gente só botar o botox e tal. Faz algum preenchimentozinho aqui e tal, para você ter uma qualidade assim, melhor da pele. Ok, usa colágeno, né? Algumas coisas que você pode fazer, procedimentos não invasivos que você pode fazer para dar mais vigor, né? Mais vitalidade à sua pele. Beleza, sou super afim. Mas a gente também não precisa ficar não posso ficar com o rosto de uma pessoa que tem 15 anos, né? Porque eu não tenho mais 15 anos, então não tem jeito de fazer isso, né? Impossível. É isso. Márcia, obrigado, parabéns pela sua atividade. Hoje Curitiba tem uma nova carioca morando na cidade, já tem um bom tempo. Já tem um bom tempo que está na cidade. Não, vai fazer um ano ainda. Um ano? Vai fazer em julho, vou comemorar. Então, seja bem-vinda em nome de todos os curitibanos do Bioma 7. Adoro essa cidade. Tá joia? Obrigada. Márcia, parabéns pela família. Já escutei um pouco das tuas histórias dos bastidores e que você continue nesse caminho espiritual, assertivo, profissional e entregando aquilo que veio dentro de você e que com certeza teus pais passaram para você. Espero que você consiga transferir para os teus pacientes isso. Isso eu tive muita sorte. Tive família, né? Hoje em dia está tão difícil, mas vamos lá. Parabéns. Obrigada. Bioma 7 com vocês, doutora Márcia Babo. Hematologia benigna, medicina integrativa, a serviço daquilo que precisa ser corrigido ou prevenido. Aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre.